E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 13 de novembro, quinta-feira. Vamos aqui falando muito de Vasco da Gama, é claro, na data FIFA, porém, o Vasco continua trabalhando, continua fazendo seus treinamentos para encarar o Grêmio na quarta-feira que vem. Isso mesmo, quarta-feira que vem, Vasco e Grêmio lá em Porto Alegre, um jogo mega importante para o Vasco. A gente vai falar de tudo isso e mais um pouco aqui, mas antes, deixa eu pedir aquele favorzinho, os reclames do Danda. Deixa seu like, sua curtida, seu joinha, se inscreve no canal, você tem acesso, além dos vídeos, às lives. Todo dia rola live aqui na parte da tarde, então você, inscrito, sabe e é notificado pela plataforma quando a gente faz. E também, mas não menos importante, você pode virar membro do canal, lives exclusivas para membros. E por que não, caso você possa fazer aquela doação no Live Pix, mira a câmera do seu celular aqui para o QR Code e faz a sua doação. Eu já agradeço de antemão. Ontem, quarta-feira, dia 12, rolou o Campeonato Brasileiro, sim, rodada atrasada, em um jogo que interfere na vida do Vasco. Tivemos Atlético Mineiro 3, Fortaleza 3, sim. O Atlético Mineiro, que estava caminhando, o jogo, o Atlético chegou a fazer 3-1 e o Fortaleza empatou na reta final do jogo. O Atlético Mineiro, que estava colocando quase 6 pontos na frente do Vasco, agora permanece na nona posição, mas com 44 pontos e os mesmos 33 jogos. O Vasco tem 42 na décima. Isso foi bom pensando na busca pela oitava posição, né? E até, quem sabe, para os mais sonhadores, a sétima. A oitava posição está o São Paulo com 45 pontos. Então, entre São Paulo, Atlético e Vasco, são só 3 pontos de diferença. Lembrando que o Vasco tem uma vitória a mais do que o Atlético. Então, o Vasco empatando ali com o Atlético, pula na frente dele. Então, assim, foi um ponto positivo. E para quem está acompanhando a reta de baixo do campeonato, ali a zona de rebaixamento, Fortaleza fez mais um pontinho, está com 31, e colou ali em Juventude e Santos, que tem 32 e 33, respectivamente. Agora falta pouco, acho que é apenas Santos e Palmeiras e Sport Flamengo que estão devendo jogos. De resto, todo mundo vai estar com 33 pontos e vamos encarar essa reta final de Campeonato Brasileiro. Um Vasco que tem ainda 5 jogos para fazer, né? A gente sabe que a galera deu uma desanimada pelas 3 derrotas consecutivas do Vasco, mas esse jogo com o Grêmio, a gente sabe que também pode dar uma repaginada na nossa história. 9h30 da noite, dia 19/11, quarta-feira, Grêmio e Vasco. Vasco que não vence o Grêmio em Porto Alegre desde 2006, tem muito tempo, é um tabu para ser quebrado, além de que nunca ter vencido na Arena Grêmio, né? Vasco, essa vitória de 2006 foi no Olímpico. Então, assim, vale a pena o Vasco encarar a sério, mesmo com os desfalques de PH, Pumita e os 2 colombianos, Cuesta e Gomes. O Vasco precisa encarar essa partida a sério, até porque vem de 3 derrotas consecutivas e é péssimo a gente pensar nesse aspecto. Falando de notícias que abrangem o Vasco, a gente sabe que o gramado de São Januário está sendo trocado e a Greenleaf, a empresa que cuida dessa parte da engenharia e administrativa do gramado, né, de cuidar realmente do gramado, está publicando nas redes sociais dela diariamente o passo a passo. E, pelo jeito, vai ser rápido, né? Um processo que o Vasco faz com o intuito também de ter o melhor gramado nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileirão, são ainda 2 jogos em São Januário, Mirassol e Internacional. E, claro, aquele papo de poder levar as finais ou o jogo final na Copa do Brasil, contra Cruzeiro Corinthians, caso o Vasco passe, tomara, das semifinais, para São Januário. Então, assim, 3 jogos que poderiam ser feitos lá em São Januário, será? Nessa reta final. E aí a ideia é de que esse gramado seja levado para o CT Moacir Barbosa. Então o Vasco utilizaria esse gramado no CT. E falando até do Newton Santos, né, que o Vasco pretende ter um acordo para levar os jogos a partir de 2026, lá no estádio Newton Santos, o Engenhão.
um acordo com o Botafogo, destacar que o Vasco tem que fazer, né, um campo society no CT Moacir Barbosa, né? Se pensar que a gente vai passar 3 anos jogando num campo sintético, o Vasco tem que produzir uma forma de jogar semelhante nos seus treinamentos, especialmente quando o Vasco estiver jogando em seus domínios, agora que São Januário, ou agora não, no futuro tão próximo, que São Januário não vai mais fazer parte do nosso dia a dia, serão 3 anos ou mais, né? E que estranho a gente não contar com São Januário. Vamos acompanhar tudo isso, ainda não tem uma data inicial das obras, a gente sabe que o Vasco está fechando ou aguardando que a Sod Capital adquira o terreno na Barra da Tijuca para fazer o pagamento do potencial construtivo, mas é tudo também muito novo para a gente estar sem São Januário desde 1927 na história do Vasco da Gama. Em notícias aleatórias, mas para quem gosta de acompanhar, Marcelo Santana, o ex-diretor de futebol do Vasco, desligado nesse ano de 2025 para a chegada de Admar Lopes, foi contratado pelo Papão da Curuzu, o Paysandu de Belém, contratou Marcelo Santana, o Paysandu que foi rebaixado para a Série C do Brasileirão, né? Então vai passar por uma reconstrução, conta com Marcelo Santana nesse papel. E você, acha que o Marcelo Santana é capaz de ajudar o Papão? Muita gente de Belém, muita gente do Pará acompanha aqui o Ouvido Vasco, Marco 10, o que você acha? Leva em conta esse papo do Marcelo Santana ou acha que ele é apenas um cumpridor de regras, né? Ele meio que saiu falando isso, o Pedrinho meio que retrucou, dizendo que ele tinha, sim, possibilidade, tinha decisões, poder de decisão, ficou uma coisa mal contada, né? Mas é óbvio que a gente não tem nada a ver mais com essa história, graças a Deus, e eu que era muito descrente com a ideia do Admar Lopes, e da escolha do Admar Lopes caindo meio de paraquedas, a gente tem que falar, né? Podemos criticar, talvez, Thiago Mendes, que mais ou menos passou por ele, já estava um negócio andando no futebol do Vasco, a vinda do Thiago Mendes, mas os outros jogadores, até o Matheus França, que nesses últimos jogos deixou muito a desejar, os outros jogadores entraram e corresponderam, ajudaram o Vasco a ter um final de ano mais tranquilo no Brasileirão. Então, assim, mão à palmatória a Admar Lopes. Outra notícia interessante é Cristóvão Borges, né? Técnico do Vasco da Gama em 2011, assistente técnico na época do Ricardo Gomes, campeão da Copa do Brasil em 2011. Ele vai assumir, depois de um longo período ausente do futebol, Tombense, né? Então, a última vez que ele tinha dirigido a equipe foi o Figueirense em 2023 e depois um gap de 2020, treinou o Atlético Goianiense e agora pega a Tombense que está no Campeonato Mineiro, na primeira divisão do Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Sorte é o Cristóvão Borges, detentor, né? Um dos representantes ali do maior título do Vasco dos últimos anos, a Copa do Brasil de 2011, sorte para ele. É isso, meus amigos, a gente vai acompanhando tudo e muito mais nessa data FIFA de Vasco da Gama e vai trazendo para vocês com exclusividade muita informação aqui no Ouvido Vasco, no Marco 10. Tamo junto, fica aquele pedido novamente, deixa o like, o joinha, dá o botão de hype, aperta o botão de hype aqui na plataforma. Muito obrigado a todo mundo. E daqui a pouquinho, na parte da tarde, tem livezinha aqui. Beijo, valeu!